Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Itamar Benedito, professor de História. Hoje quero trazer para você algumas questões do Enem, questões de vestibular, relacionadas a esse início da República no Brasil. Eu prefiro essa expressão, início da República no Brasil, ao invés das expressões mais tradicionais, Primeira República ou República Velha. Por quê? Porque há muitas práticas políticas nesse período onde tradicionalmente chamamos de República Velha ou Primeira República, práticas políticas essas que estão mais vivas do que nunca, estão mais atuais do que nunca. Então, até que ponto atribuirmos essa expressão de República Velha se há muitas práticas políticas que se iniciaram naquela época, mas que, de certa forma, têm os resquícios nos dias atuais. E aí eu quero que você pense comigo, eu quero que você também questione junto comigo algumas dessas colocações e aí a gente perceber, por exemplo, quando a gente for abordar a questão da política dos governadores. Será que essa política dos governadores, que é iniciada aí nesse início da República, articulada por Campos Salles, o segundo presidente civil da República Brasileira, será que essa política dos governadores, ela perdeu a eficácia nos dias de hoje? Né? Será que ainda não há uns resquícios dessa política dos governadores nos dias de hoje? Então, é isso que nós queremos abordar, né? Uma das funções sociais do ensino da história é criticar o presente vivido pelo aluno, certo? Nós queremos aqui fazer você pensar criticamente e perceber que a história ela não é em função do passado, a história ela é construída em função do presente, são as indagações que nós fazemos partindo do presente, que aí a gente vai relacionando aquilo que aconteceu e se há alguma ligação, quais são as mudanças e permanências, como diz o historiador Fernando Braudel, onde ele quer que a gente perceba essas mudanças e permanências das ações do homem ao longo do tempo e no espaço. Então, esse é um dos sentidos, né? Uma das funções sociais do ensino de história, fazer o aluno perceber também essas mudanças e permanências das ações do homem na sociedade ao longo do tempo e no espaço, beleza? Então, nós vamos, ao longo das questões, você vai percebendo, nós vamos percebendo que há muitas práticas políticas que começaram a se desenhar lá no início da República, mas que estão mais vivas do que nunca, mais atuais do que nunca. Então, até que ponto chamarmos a República Velha de República Velha? Essa palavra velha como querendo ser utilizada como que, isso aqui são práticas políticas que ficaram lá no passado, não tem nada a ver com os dias de hoje, não tem nenhuma ligação com os dias de hoje, é totalmente diferente, mas será mesmo? Será que essa República Velha, essas práticas políticas que se iniciaram no início da República, elas ficaram naquele tempo, né? Elas já estão totalmente ultrapassadas? Será que não há nenhum resquício dessas práticas políticas nos dias de hoje? É isso que eu quero que você pense. Eu não quero trazer aqui para você respostas prontas. Eu quero que você formule o seu entendimento e chegue às suas conclusões. Se sim, se não. Aqui eu quero trazer indagações, certo? Como diz nosso ilustre educador brasileiro Paulo Freire, a história não é determinismo, mas possibilidades, certo? Eu tenho um olhar sobre a história, eu tenho um ponto de vista, eu percebo a história a partir de um lugar social e você também, você vai percebendo os acontecimentos a partir do seu lugar na sociedade, a partir do seu ponto de vista. E aí nós vamos complementando, né? Nós vamos identificando essas várias possibilidades, certo? A história não é determinismo, a história não é algo que já está determinado ou pré-determinado, mas a história ela é rica em possibilidades. E outra função social do ensino de história é fazer com que o aluno perceba outros olhares, né? A história, a função social do ensino de história não é apresentar uma única possibilidade, uma única verdade absoluta, não. A história está aqui para fazer com que você perceba a pluralidade, né? Você perceba que existem outros olhares, outras interpretações, outras possibilidades, beleza? Então, é isso que eu quero trazer para você, esses questionamentos, né? Que você perceba que esse início da República,
ele tem práticas políticas que, quando você começar a comparar com o contexto em que você está inserido, na sua cidade, no seu município, você começa a fazer esse paralelo, beleza? Então vamos para a nossa primeira questão. Olha só a questão do Enem de 2017. Olha só. Rodrigo havia sido indicado pela oposição para fiscal de uma das mesas eleitorais. Pôs o revólver na cintura, uma caixa de balas no bolso e encaminhou-se para seu posto. A chamada dos eleitores começou às 7 da manhã. Plantados junto da porta, os capangas do Trindade ofereciam cédulas com o nome dos candidatos oficiais a todos os eleitores que entravam. Estes, em sua quase totalidade, tomavam docilmente dos papeluchos e depositavam-nos na urna depois de assinar a autêntica. Os que se recusavam a isso tinham seus nomes assintosamente anotados. Esse texto extraído da obra de Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento. Vamos para o que a questão está pedindo. Érico Veríssimo tematiza em obra ficcional o seguinte aspecto característico da vida política durante a Primeira República. Então, a questão está identificando que esse texto, de uma obra ficcional, os personagens que o texto aqui traz, o Rodrigo e o Trindade, aqui os capangas do Trindade, são nomes fictícios, mas que a situação, o contexto que o próprio texto traz é um contexto histórico e que revela características da vida política durante a Primeira República, certo? Apesar de ser uma obra fictícia, apesar de ser uma construção com personagens, com nomes de pessoas fictícias, ou seja, que não aconteceu na realidade, Esse Rodrigo e esse Trindade não são personagens reais, são personagens fictícios, mas que o contexto traz uma característica que, de fato, aquilo que acontecia durante o início da República no Brasil, principalmente no período das eleições, do momento em que o eleitor iria votar, depositar o seu voto na urna, beleza? Então, vamos marcar entre A, B, C, D e E qual delas identifica essa característica que o texto está abordando. Então, após fazermos a leitura do texto, nós começamos a identificar que o texto ele revela uma prática que era costumeira durante as eleições nesse início da República no Brasil, que homens armados, dos coronéis, que pertenciam muitas vezes, que eram nomeados pelos coronéis para se direcionar aos postos eleitorais onde acontecia a votação. Os capangas, aqui ele traz os capangas do Trindade, que nós podemos compreender esse Trindade como um coronel da época, certo? Quem é esse coronel? O coronel, geralmente, é os grandes proprietários de terra que detêm o poder político daquele município, daquela cidade, ou daquela região, certo? Então, vale a pena a gente destacar aqui. Os coronéis tinham esse costume de enviar seus capangas, homens armados, que esses capangas ficavam à porta da sala onde estaria ocorrendo a votação e eles entregavam as cédulazinhas com o nome do candidato que deveria receber o voto. E os eleitores eram coagidos já na porta para entrar na sala onde ocorria a votação, a receber essas cédulas de papel para depositar na urna com os nomes dos candidatos que os coronéis indicavam, certo? Então, esse é o contexto que o próprio texto está trazendo. E aquelas pessoas que se recusavam a votar nos candidatos que os coronéis pediam ou que os coronéis estavam pressionando por meio de seus capangas na hora da votação, tinham seus nomes, olha o que o texto traz, os que se recusavam a isso tinham seus nomes assintosamente anotados, tinham seus nomes registrados. E para quê? Para justamente fazer essa coerção, essa pressão, e aí
intimidar as pessoas para não votarem no candidato da oposição, beleza? Então, é isso que o texto está trazendo, é essa ideia geral que o texto está trazendo. Então, vamos para as alternativas. Qual delas é uma característica dessa vida política, é uma característica do que o texto está trazendo, beleza? Identificação forçada de homens analfabetos. Essa letra A está falsa, por quê? Porque pela Constituição de 1891, os analfabetos eram proibidos de votar. E a gente sabe que no início da República, o índice de analfabetismo no Brasil era enorme, era gritante, certo? Então, pela Constituição, os analfabetos eram proibidos de votar. Claro que vale destacar aqui que havia muitos outros meios fraudulentos de adulterar para que pessoas que não poderiam votar passassem a votar, certo? Havia vários meios fraudulentos que ambos os lados, tanto situação como oposição, utilizavam na época, certo? Então, letra A, fora de cogitação. Letra B, monitoramento legal dos pleitos legislativos. Será que essa prática de homens armados ir para o local da votação, né, é algo legal? Obviamente que não. Então, você já descarta, certo? Letra B, fora, descarta. Letra C, repressão explícita ao exercício de direito. O que seria esse exercício de direito? Por exemplo, o ato de votar, o direito do cidadão, certo? A Constituição de 1891 permitia que homens maiores de 21 anos pudessem votar, certo? E havia outras restrições. Então, essa letra C está dizendo que uma das características da política no início da República no Brasil era essa repressão explícita ao exercício de direito. O texto está trazendo a situação de repressão? Sim, porque as pessoas vão se direcionar à urna, às salas de votação, e são coagidas pelos capangas dos coronéis que ficavam armados às portas da sala de votação, intimidando e inclusive dando a própria cédula, o papelzinho, com o nome do candidato que deveria ser depositado na urna. E aí, sempre o candidato dos coronéis venciam as eleições, beleza? Então, havia a liberdade de voto, havia, mas extremamente cerceada, coagida, pressionada pelas elites políticas da época, beleza? Então, alternativa correta, letra C, né? Esse texto traz uma característica da vida política do Brasil no início da República, que é essa repressão explícita ao exercício de direito, essa repressão às pessoas, de intimidar as pessoas na hora de votar, beleza? Então, alternativa correta da questão 1, letra C. Não é dedicado propaganda direcionada à população do campo, esse texto não está trazendo uma propaganda ou como um anúncio para a população do campo. Não, nós vimos que se trata de um outro contexto, certo? Letra E, cerceamento policial dos operários sindicalizados. Não, o texto não está trazendo questão de sindical, de operários, certo? Então, você já elimina a letra E. Alternativa certa, letra C. Vamos para a próxima questão. Olha só, também uma questão do Enem, a questão 2. Coronelismo era fruto de alteração na relação de forças entre os proprietários rurais e o governo. E significava o fortalecimento do poder do Estado, antes que o predomínio do coronel. Nessa concepção, o coronelismo é, então, um sistema político nacional com base em barganhas entre o governo e os coronéis. Repetindo, com base em barganhas entre o governo e os coronéis. O coronel tem o controle dos cargos públicos, desde o delegado de polícia até a professora primária. O coronel hipoteca seu apoio ao governo, sobretudo na forma de voto. Esse texto extraído do livro de Carvalho, Pontos e Bordados Escritos de História Política. Então, vamos ao que a questão está pedindo. No contexto da Primeira República no Brasil, as relações políticas descritas baseavam-se essas relações políticas que estão descritas aqui no texto,
elas estão baseadas em quê? Entre A, B, C, D e E, estão baseadas em quê? Essas relações políticas que estão descritas aqui no texto. Então, você tem que identificar que relações políticas são essas que está descrita no texto. Então, é sempre importante você ler bem o texto, certo? Que a partir do seu entendimento do texto, você tendo um entendimento claro sobre aquilo que o texto está abordando, você consegue chegar à alternativa correta, beleza? Então, vamos aqui. Primeiro, o texto está trazendo a questão do coronelismo. O texto está trazendo uma questão dessa relação do coronel, né? O coronel seria essa pessoa de maior força política no município, na cidade, e aí ele tem uma relação com os governos estaduais, certo? E aí o coronel indicava, conduzia a sua comunidade, a qual ele controlava politicamente, conduzia os votos da sua comunidade local para votarem nos candidatos que o governo do estado pedia, para que houvesse essa ligação de apoio. Então, todos aqueles que estavam no poder, desde o presidente da República, passando pelo governo do estado, chegando nos coronéis, eles tinham essa política de alianças de fazer com que aqueles que já estavam no poder continuassem a perpetuar e inviabilizar a ascensão de possíveis candidatos da oposição a chegarem no poder. Então, basicamente, a relação era, nós tínhamos o presidente da República apoiava aqueles governadores que o apoiavam, né, com investimentos. Os governadores, por sua vez, ajudavam a eleger os deputados federais e senadores junto com o coronel para eleger apenas aqueles candidatos, senadores e deputados federais que apoiassem o governo federal. Os coronéis conduziam o voto de sua população local para votarem apenas nos deputados estaduais que fossem de interesse do governo do estado. Então ficava essa política de alianças entre o governo local, representado na pessoa do coronel, o governo do estado e a nível federal. Então havia essa relação e que todos aqueles que estavam no poder conseguiam se perpetuar no poder. E aí nós vamos tendo essas oligarquias, a formação dessas oligarquias. O que significa a palavra oligarquia? Oligarquia significa governo de poucos, ou poder nas mãos de poucos. Que poucos são esses? Às vezes um mesmo grupinho político, a mesma família ou o mesmo partido que se perpetua sempre no poder. Passa eleições e segue eleições, o mesmo grupo ou o mesmo partido ou a mesma família no poder. E aí eu jogo a pergunta para você: será que isso, nos dias atuais, ocorre na sua cidade, no seu município? Isso acontece? Converse com seus amigos, com seus parentes, né? Quem são as pessoas que estão no poder no seu município, na sua cidade? Há quanto tempo eles estão no poder? Há quanto tempo vem perpetuando no poder? Pense, reflita e veja. Eu estou falando de uma prática política lá do início da República, mas isso ainda é vivo nos dias de hoje, na sua cidade, no seu município? Então faça essa relação, certo? Então a palavra oligarquia significa governo de poucos. Não confunda com monarquia, certo? Não confunda com monarquia. Mono quer dizer um, governo de um só, poder de um só. A monarquia é o que nós tínhamos antes do Brasil republicano, nos governos de Dom Pedro I e Dom Pedro II, onde o poder era hereditário, certo? Passava de pai para filho. Na República, nós já fomos ter a questão das eleições para escolher o representante, o chefe de Estado, o chefe de governo brasileiro, beleza? Então, faça essa relação, se questione, converse com seus familiares, com seus parentes, com seus amigos, compartilhe esse vídeo, deixe seu legal para que mais pessoas possam estar refletindo acerca dessas questões, dessa relação. Eu só quero que você relacione esse início da República no Brasil com o Brasil de hoje que nós temos, certo? Então, letra A. Coação das milícias locais. O que são milícias? São
homens comuns, homens armados, grupos de homens armados que muitas vezes não estão ligados ao exército, não estão diretamente, oficialmente ligados ao Estado, certo? Então, são grupos de homens comuns, armados, que estão a serviço, muitas vezes, de uma autoridade local, certo? Então, não é o caso aqui do texto da questão 2. A questão 2 quer trazer essa relação de reciprocidade, essas alianças políticas, certo? Então, esse texto não está se referindo a essa questão das milícias locais. Ele está se referindo ao quê? Está se referindo ao poder do coronel, que tem essa aliança com os governos estaduais, e o coronel tinha todo o controle dos cargos, certo? Dos cargos públicos, por exemplo, na sua cidade, no seu município, e ele é quem nomeava as pessoas para exercerem essas funções, certo? Então, como o próprio texto está dizendo, se você quiser ser um delegado de polícia, você tinha que se direcionar até o coronel, e ele é quem nomearia o delegado de polícia, ele é quem nomearia as professoras ou os professores para trabalharem nas escolas públicas. Então, o coronel ele tinha um controle de todos os cargos públicos, e as pessoas, muitas vezes necessitada de emprego, se direcionava ao coronel, solicitava esse emprego, e às vezes o coronel concedia e às vezes não. E aí ele teria o controle do voto dessas pessoas, certo? Porque aí ele só iria colocar nesses cargos as pessoas que, obviamente, votariam nos candidatos que o coronel apoiava, beleza? Então, letra B, estagnação da dinâmica urbana, certo? Aqui não é o foco do texto. Veja qual é o foco do texto. O coronel tem o controle dos cargos públicos, desde o delegado de polícia até a professora primária. Então, essa troca de barganha, de interesses, certo? Onde muitas vezes o eleitor, ele sempre repete o voto naquele candidato que deu o emprego, certo? Então, isso era uma prática costumeira no início da República. E será que isso acontece hoje, certo? Eu quero trazer essa pergunta para você, beleza? Vamos aqui, letra C, valorização do proselitismo partidário. O que é o proselitismo? É essa insistência onde um determinado grupo tem em relação a você, eleitor, a querer aderir a um determinado partido, né? Essa doutrinação, essa influência, querer, por fim da força, que você entre num partido A ou num partido B. Proselitismo partidário é isso. É quando alguém tenta coagir você a ter que se inserir num determinado partido, beleza? Então, não é o caso da letra C. Vamos para a D de dado? Disseminação de práticas clientelistas. O que é isso, essas práticas clientelistas? São justamente essas trocas de favores, certo? Onde o coronel local, ele vai barganhando as pessoas com emprego, certo? Às vezes com um auxílio, com uma ajuda, e aí a pessoa vai ficando dependente desses apoios do coronel, e aí vira um ciclo vicioso, certo? As pessoas praticamente têm essa dependência econômica, essa necessidade de emprego, e aí essa prática clientelista é justamente essa troca de interesses entre o coronel e o eleitor, que muitas vezes cede o seu voto em troca daquele emprego, em troca de uma ajuda que aquele coronel fez em um determinado momento, do acesso à saúde, né? Então, práticas clientelistas são essas trocas de favores, de interesses entre coronel e os eleitores. É isso que o texto está trazendo? Qual é a parte do texto que evidencia essa prática clientelista? Olha só, justamente aqui no finalzinho, o coronel ele tem o controle dos cargos públicos, desde o delegado de polícia até a professora primária, e é ele quem vai nomeando as pessoas para esses cargos públicos, e as pessoas, devido a essa dependência econômica em relação ao coronel, sempre se sentem obrigadas a terem que estar votando nos candidatos, no período das eleições, a ter que estarem votando no candidato que esses coronéis exigiam, beleza? Então, resposta certa da questão 2, disseminação de práticas clientelistas. Vamos para a próxima questão. Nas palavras das historiadoras Lília e Heloísa, havia determinada política iniciada por Campos Sales, no Brasil,
que reconhecia a plena autonomia das elites regionais, fazia vista grossa aos esbulhos cometidos por essas elites para eleger as bancadas e o governo estadual, assinava com benesses do Tesouro e apresentava a fatura. As unidades da federação deveriam agir coesas e em consonância com o poder central. Que unidades da federação são essas? São justamente os estados brasileiros, certo? São justamente os estados brasileiros. Então, as historiadoras mencionavam a que prática da nossa política. Veja, as historiadoras Lília e a Heloísa estão destacando aqui o nome de Campos Salles. Campos Salles foi o segundo presidente civil da República Brasileira e é um dos nomes que vai estruturar a famosa e conhecidíssima política dos governadores, que é o que eu estava abordando em outras palavras na questão anterior, no início do vídeo. E o que seria essa política dos governadores? Essa aliança, certo? Do político local, do coronel, com o governo de estado até a esfera federal. Então, aqueles que estavam no poder, desde a esfera federal, passando para a esfera estadual e municipal, aqueles que estavam no poder, eles faziam aliança de ficarem apoiando uns aos outros para que eles pudessem sempre se perpetuar no poder. Então nós podemos dizer com toda propriedade que a política dos governadores, articulada, desenhada por Campos Salles no início da República no Brasil, essa política dos governadores, é esse combustível da formação e estruturação dessas oligarquias, certo? Então essa política dos governadores vai facilitar para que os mesmos grupos políticos, os mesmos partidos, ou muitas vezes a mesma família se perpetue no poder, eleições após eleições, certo? Então, política dos governadores é a característica que esse texto está abordando, está evidenciando, que é mais uma prática política, certo? A questão anterior traz uma prática política, que era o clientelismo, essa troca de favores entre o coronel e os eleitores, muitas vezes o coronel barganhando seus eleitores com emprego, certo? Com algum benefício, e os eleitores retornavam isso com voto, muitas vezes eram pressionados, eram obrigados a terem que votar no candidato que seus coronéis indicavam no período das eleições. Beleza? Então, a historiadora mencionava a que prática da nossa política. Letra A política do café com leite. Veja, essa expressão política do café com leite, ela busca, tradicionalmente, ela busca se explicar justamente esse período do início da República no Brasil. Política do café com leite é uma expressão tradicional para tentar explicar esse revezamento no cargo de presidente da República entre o estado de São Paulo, maior produtor de café, e Minas Gerais, maior produtor de leite. Na época, São Paulo e Minas Gerais eram os dois estados mais prósperos, mais ricos do Brasil, mas que, pelo vídeo anterior que nós já abordamos, que está aqui na descrição, abaixo desse vídeo, nós vimos que essa expressão para explicar esse revezamento entre São Paulo e Minas Gerais no cargo de presidente da República, ou seja, sempre um presidente da República era alguém indicado pelo estado de São Paulo ou pelo estado de Minas Gerais. Mas nós vimos que da década de 90 para cá já se questiona essa expressão dessa política do café com leite. Por quê? Porque São Paulo e Minas Gerais não se revezavam no poder de forma tão harmoniosa quanto se parece, certo? Outros estados brasileiros, como Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, também influenciavam nesse processo de escolha do presidente da República a ser indicado por São Paulo ou ser indicado por Minas Gerais. Então não é tão harmônico assim, não é um domínio exclusivo de São Paulo e Minas Gerais para nomear ou indicar o nome a ser candidato a presidente da República, mas esses 4 outros estados, Rio Grande do Sul,
Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia também influenciavam e formavam o quê? Essa aliança, essa teia de influências, e havia muitos conflitos, muitas disputas, não era tão harmônico assim, beleza? Então, por isso que se questiona essa expressão política do café com leite, porque essa expressão política do café com leite, tradicionalmente, ela quer dizer que praticamente São Paulo e Minas Gerais dominavam que exclusivamente a ocupação dos cargos para presidente da República. E não era bem assim. Outros estados também influenciavam e participavam dessa disputa para a nomeação dos nomes a se candidatarem a serem eleitos para presidente da República, beleza? Então, não seria letra A, apesar de ser um nome que caracteriza essa mesma época em que nós estamos trabalhando, beleza? Letra B de bola, política dos governadores. Essa é a resposta certa. Essa política dos governadores que foi articulada por Campos Salles, o segundo presidente civil do Brasil. Então, nós tivemos como primeiro presidente da República Brasileira Deodoro da Fonseca, um militar, o segundo Floriano Peixoto, também militar, e em seguida Prudente de Moraes e depois Campos Salles. Então essa política dos governadores, essa aliança do coronel local com o governo a nível estadual e a nível federal, se chama de política dos governadores, que é o combustível para a sobrevivência e a manutenção dessas oligarquias. Aqueles que estavam no poder a nível federal, estadual e municipal, eles apoiavam um ao outro e conseguiam se perpetuar no poder constantemente. Beleza? Pessoal, se inscreve no canal, deixa seu joinha, compartilha nas suas redes sociais com seus amigos e vamos pensar. Existe alguma relação das práticas políticas adotadas no início da República no Brasil com os dias de hoje, na sua cidade, no seu município? Tire suas próprias conclusões, se inscreve no canal, compartilha e, se Deus quiser, até a próxima!